Shalom e Shabbat Shalom para aqueles que vão assistir essa ministração no Shabbat. A minha responsabilidade é sobre a Parashá Vaikra. A bênção antes da leitura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher bachar banu bikol ha'amim venatan lanu et Torato. Amém. Bom, a Parashá Vaikra. Muitos estudiosos dizem que a Parashá Vaikra e claro, todo o restante do livro, Vaikra, é a palavra hebraica para Eshamou, é o primeiro texto, a primeira parashá do livro de Levítico, Vaikra, no hebraico. Muitos dizem que o livro de Levítico, o Vaikra, é o mais importante do chamado Antigo Testamento ou da Torá. Nós vamos ver os motivos pelos quais muitos dizem isso. Vamos ter uma visão geral sobre a Parashá. A Parashá Vaikra trata-se dos diversos tipos de ofertas ou sacrifícios. A palavra oferta aqui, nesse contexto, o seu sentido é de aproximação do Eterno. É muito interessante podermos trazer essa revelação sobre a questão da aproximação. Muitos que não entendem o sentido do livro de Vaikra, o livro de Levítico, o rejeitam porque dizem que é um livro cheio de sangue, que expressa muito sanguinolento. Essas pessoas necessitavam compreender, entender realmente o sentido profundo do que acontece, ou do que acontecia na tenda, chamada Tenda do Encontro, ou no tabernáculo. Fazendo uma análise não tão profunda sobre o que acontecia, os sacrifícios no tabernáculo, nós podemos ver, nós podemos perceber que o tabernáculo que foi construído no deserto, sob a liderança de Moisés, sob o comando e sob a direção do Eterno, podemos ver a maior manifestação da graça do Eterno no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, no meio do deserto para o povo do Eterno. E a segunda manifestação, maior manifestação da graça do Eterno, aconteceu na vinda de Yeshua, na sua morte e também na sua ressurreição. Na Parashá, nós encontramos a expressão na tenda, ou a tenda foi o local em que o Eterno se manifestou ou se manifestava depois daquele episódio grandioso em que o Eterno se manifestou no Monte Sinai, envolto a relâmpagos,
a trovões e coisas temerosas, em que o povo tremeu e o povo temeu e não queria ouvir o Eterno. Foi quando eles disseram que Adonai fala com você e você fala conosco, e nós faremos e ouviremos. Então, o local em que o Eterno falou a partir desse momento foi a partir da tenda. A tenda, o Meohel, a tenda era um lugar mais apacível, um lugar mais tranquilo. Por quê? Porque ali o Eterno, ele falava debaixo de peles, detrás de uma cortina, simbolizando o corpo de Yeshua. Aí o Eterno estava apaziguado pelo sangue dos animais que os pecadores, que os ofertantes, que os adoradores levavam. Aí ele podia falar de uma forma menos assustadora. Então o tema dessa porção, Vaikra, é oferta e sacrifício. E quais eram os sacrifícios apresentados nessa porção? O holocausto, muito conhecido, especialmente após aquele episódio terrível que aconteceu na Europa. Praticamente todos na face da terra hoje em dia conhecem a palavra holocausto, mas que o seu sentido naquele episódio é rejeitado pela maioria dos judeus. Outro tipo de sacrifício era a oferta de manjares, o Korban Mincha, sacrifício de paz, Zevach Shelamim, sacrifício pelos pecados dos sacerdotes, Hatat Kohanim, sacrifício pelos pecados do povo em geral, pelos pecados dos príncipes e também por sacrilégio, pelos pecados de ignorância e pelos pecados também por culpa. Enfim, por todas esses motivos eram apresentados sacrifícios lá na tenda do encontro. A tenda do encontro, o tabernáculo, foi a condição para que o Eterno pudesse habitar no meio do seu povo. Na verdade, a tradução mais literal seria dentro do seu povo, dentro do povo. Então, a condição para o Eterno habitar no meio do povo foi o tabernáculo, para que pudesse habitar, para que pudesse governar, para que pudesse abençoar, para que pudesse dar as diretrizes para todos. Foi a partir do tabernáculo. O tabernáculo, ele simboliza Yeshua. E falando nisso, tem algo curioso. Quando o apóstolo João escreveu o seu livro, o seu evangelho, no versículo 14, ele está se referindo à pessoa de Yeshua
ele diz que ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A palavra habitou, que ele usa, ou outra versão é viveu entre nós, literalmente, a partir do grego, pôs sua tenda de campanha. É uma alusão à presença do Eterno no meio do seu povo, na tenda do encontro no deserto. Uma outra curiosidade. Existe, para os estudiosos, uma relação no radical grego da palavra traduzida como tabernáculo e a raiz hebraica da palavra Shekhinah, que é o termo para a presença do Eterno entre o seu povo. Achei algo realmente tremendo, algo muito interessante. Ok. Falando ainda sobre a tenda do encontro, sobre o tabernáculo, encontramos que, sobre a sua importância, sobre por que para nós é importante o tabernáculo. Porque era onde o povo encontrava a provisão para o perdão dos seus pecados. Era o local de acesso ao Eterno. E como já mencionamos, o sentido da palavra korban, que é aproximação, né? Era aí onde o povo poderia ter acesso, ter aproximação ao Eterno Deus, ao Santo de Israel. Era na tenda da congregação, na tenda do encontro, onde havia o pão que simbolizava o pão da vida, onde havia a luz, simbolizado pela luz da menorá, e onde também havia intercessão constante por meio do incenso que o sacerdote fazia. Então, nós podemos entender que o que representava o tabernáculo, por meio dos sacrifícios, tudo aquilo que o povo necessitava do Eterno para viver uma vida que o agradasse, uma vida de santidade, uma vida de pureza. Ainda, falando sobre a importância do tabernáculo, por que ainda hoje a figura do tabernáculo é importante? Importante para se entender, para se compreender a gravidade do pecado. Quando falamos da gravidade do pecado, creio que a maioria de nós não sabe realmente da gravidade do pecado. Eu estava meditando quando o pecador se dirigia à tenda da congregação, consciente do seu pecado, consciente da sua culpa, que ele tinha que levar um animal. Ele tinha que apresentar um cordeiro, enfim.
o animal que ele tivesse condições de pagar. E impunha as suas mãos sobre a cabeça do animal e confessava os seus pecados sobre esse animal, como que transferindo a sua culpa, transferindo o seu pecado sobre aquele animal, que em seguida era morto, derramado o seu sangue. E fiquei pensando que esse pecador, olhando para aquele animal sendo morto sem nenhuma culpa, ele estava morrendo pela sua culpa, pela culpa do pecador, derramando o seu sangue, e inclusive sem reclamar, ou sem dar gritos. Era algo interessante para que aquele pecador pudesse considerar na gravidade do seu pecado, que para ser perdoado, alguém tinha que pagar por ele. Alguém tinha que derramar o seu sangue para que seus pecados fossem perdoados. Também era na tenda do encontro, era no tabernáculo, que também podemos compreender a magnificência, a sublimidade da santidade do Eterno. Alguns dias eu estava ouvindo o Rabino Mateus, e ele falou sobre a santidade do Eterno, falou mencionou o Deus Santo. E de repente me veio um pensamento, uma pergunta, um questionamento. Eu perguntei, mas eu sei o que quer ser santo? A gente compreende o que é a santidade? Eu não sei com vocês, mas eu fui meditar, e para que eu possa compreender mais profundamente também a questão da santidade do Eterno, então eu tenho que meditar, eu tenho que estudar o que acontecia no tabernáculo. Toda aquela exigência que o Eterno fazia para que alguém pudesse ter seus pecados perdoados. E além disso, ele não podia ter acesso direto, não podia chegar, não podia se aproximar pessoalmente do Eterno. Tinha que fazê-lo por meio de uma pessoa autorizada, que era o sumo sacerdote. E depois de tudo isso, podemos também compreender, pelo menos um pouco, sobre a misericórdia e a graça do Eterno Deus. Nós só podemos compreender a sublimidade, a grandeza de Yeshua e sua morte por meio do tabernáculo. Ali podemos também compreender a importância do sangue. A importância do sangue. Ali era derramado, esse sangue apontava para o sangue de Yeshua, que nos purifica de todo pecado. Ao preparar essa mensagem, eu me lembrei de um amigo. A gente costuma conversar, diria, entre aspas, me provocar, minimizando a importância da lei, no sentido em que nós entendemos. Cita 1 Coríntios 2:2, que diz o seguinte: decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ora, só conhece verdadeira e profundamente as causas e efeito e alcance da cruz
quem conhece em detalhes o tabernáculo e os sacrifícios que ali aconteciam. Porque a cruz em si não diz nada. Para compreender a cruz, nós temos que entender e compreender o que os judeus já vinham praticando no tabernáculo, no deserto e depois no templo. Quando João, o imersor, lá no Rio Jordão, ele apontou para Yeshua e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos podiam compreender a que ele se referia. Bom, nós podemos apenas dar um vislumbre do que é a Parashá Vaikra. Ela é de uma profundidade muito grande e a gente só pode pegar alguns detalhes, algumas coisas. Mas entendemos que algumas palavras que são ditas, algumas expressões que são ditas, podem nos levar a trazer sobre nós a curiosidade de pesquisar pessoalmente e de podermos entender e compreender muito mais. Estamos vivendo dias difíceis, dias de confinamento. Achei interessante uma postagem do irmão Pierre, que coloca a palavra confinamento em hebraico, traz uma explicação muito interessante e está, com isso, mostra que o Eterno, eu não sei agora, não me lembro dos detalhes, mas mostra que no confinamento nós não estamos sozinhos, que o Eterno está conosco. E eu posso confirmar isso. Tem sido dias de muita bênção para a minha vida e para a minha família, de nós podermos aproveitar o tempo para ler a palavra, para jejuar de acordo com o chamado do Rosh Moisés e também orar. Então nossa família tem recebido muitas bênçãos nesses dias e desejamos que seja para todos os irmãos. Exaltado seja o nome de Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam.